boa tarde. Acho que a gente já pode começar, né, a mesa aqui. Bom, agradecer a organização do evento pelo convite e a presença aqui também das minhas colegas na mesa. Bom, queria tá saindo? Ok. Queria começar a mesa primeiro apresentando rapidamente, me apresentando, né? Meu nome é Bruno De Pierro, eu sou jornalista da revista Pesquisa FAPESP. Ela é uma publicação mensal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, cujo a principal missão aí é fazer uma cobertura da pesquisa brasileira, não só de São Paulo, né? A gente está atento a todo o país e também em casos de pesquisa internacional, que tem envolvimento de brasileiros e tudo mais. Minha função é fazer cobertura de política científica no Brasil. Estou lá há 4 anos e concluí um mestrado no Labjor, na Unicamp, né? Aqui na mesa a gente tem a Carla da Silva Almeida, ela é pesquisadora da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a Alicia Ivanisevic, editora da Ciência Hoje. Que são duas, tanto a Fiocruz quanto a Ciência Hoje, são dois atores importantes aí da divulgação e do jornalismo, da ciência brasileira, tanto na produção aí de conteúdo, de divulgação, quanto de pesquisa, né? No caso, a Fiocruz tem grupos de pesquisa lá que pesquisam a divulgação científica, geram dados, informações sobre isso. A Carla vai contar um pouco mais, né? E antes de passar a palavra para elas, só fazer um breve comentário sobre a importância dessa mesa nesse evento. Enfim, depois a gente vai poder debater isso melhor. Mas só enfatizar o seguinte, quer dizer, a gente hoje tem no Brasil ao mesmo tempo que você vê o encolhimento das redações e, consequentemente, das editorias de ciência, você tem, do outro lado, um florescimento aí de novos agentes, novos atores, principalmente na internet, né, divulgando ciência. E, na maioria, são os próprios pesquisadores que estão divulgando o que eles pesquisam, né, o que é feito na área de cada um. E é importante que tenha essa diversidade, né? Hoje você vai no YouTube, você entra no Twitter, no Facebook, você tem muita gente falando de ciência, acho que mais do que em qualquer outro momento. Isso é importante porque você tira do jornalista enfim, o jornalista ele deixa de ser dono daquela informação. O cientista passa a ter um contato direto com a sociedade, com o público. Isso cria novos problemas, né? Quer dizer, tem muito cientista aí que ainda não sabe falar com quem não é cientista, mas ainda assim é importante. Só que num momento desse, quanto você tem muitas vozes falando, é ainda mais necessário você ter a presença, a participação do jornalista de ciência. Pelo menos essa é a minha visão. Que seria uma pessoa que olharia para tudo isso que está sendo produzido e tentaria dar um sentido e conectar esses atores, né? Porque eu, enquanto um blogueiro, um youtuber, um perfil no Facebook, eu estou falando da minha pesquisa ou da pesquisa dos meus colegas. O jornalista é aquele que vai tentar ir um pouco além do artigo científico, né? Ele vai um pouco além do que está publicado na Science, na Nature. Ele vai tentar dar um olhar para aquilo e dar sentido àquela produção científica. Então, esse é um comentário que eu queria fazer, acho que, enfim, de introdução, e depois a gente pode ampliar as discussões, né? Então, eu queria passar a palavra, eu não lembro quem era a primeira, para a Carla. Obrigada, Bruno. Boa tarde a todos. A Sofia não está aqui, mas eu queria agradecer em nome dela o convite para estar aqui. Eu acho que fiquei muito contente porque, como jornalista e como pesquisadora de divulgação científica, eu tenho muito pouco contato com professores.
e é né, uma pena, porque eu acho que a gente tem muitas trocas a fazer, muito interessante, né? E acho que eu tive que pensar em outra forma de falar sobre esse assunto, que eu falo mais em geral para jornalistas, mas acho que é uma oportunidade muito boa. Estou disponível aqui depois, se vocês quiserem conversar. Enfim, eu trabalho num núcleo de estudos da divulgação científica que fica dentro de um museu de ciência da Fiocruz. E nesse núcleo, uma das coisas que eu acho muito bacana, muito importante para mim, para como eu me formei como profissional nessa área, é que a gente faz prática e pesquisa, né? A gente faz exposições, a gente faz livros, a gente faz atividades, e ao mesmo tempo a gente está o tempo todo tentando entender o que essas atividades significam para quem a gente está fazendo elas, porque que tipo de retorno a gente tem, ou que tipo de retorno a gente não tem, né? No caso da mídia, que é um objeto que a gente tem trabalhado já há alguns anos, às vezes é muito difícil, porque a gente não vê o outro lado, né? A gente analisa a mídia, agora só a gente está começando a fazer estudos de recepção, mas realmente é muito difícil da gente saber o que se passa na cabeça de quem está lá do outro lado, né? Recebendo informações, né? Um meio ainda pouco dialógico quando a gente pensa em impresso, em revistas, mas quando a gente pensa em alguma das situações que o Bruno comentou, de internet e tal, existe mais essa possibilidade, né, de interação. Então, acho que tudo isso está mudando agora, né? A gente não tem grandes respostas, as pesquisas que são feitas hoje ainda são incipientes nessas áreas novas da mídia, né? Eu vou falar mais, até queria comentar que quando eu falo mídia, assim, é até um termo que eu não gosto de usar muito, né? Porque mídia, né? É muita coisa, né? Muita coisa junto, né? Mídia pode ser os meios de comunicação de massa, podem ser outros meios, né? Pode ser considerado cinema, pode ser, enfim, aqui, que é o que a gente tem uma trajetória de pesquisa um pouquinho mais sólida, a gente fala da grande imprensa, principalmente a gente tem estudado mais jornais de grande circulação, jornais nacionais, e a gente também tem começado a trabalhar mais com televisão. E ainda muito pouco de internet, mas a internet, as redes sociais são para a gente um novo objeto de estudo, que é um desafio. Então, assim, o que eu queria falar hoje aqui é um pouco dessa experiência, das pesquisas que a gente tem feito nesse núcleo de divulgação científica, que tratam dessa grande imprensa, né, que a gente tem alguns dados, consegue falar um pouco sobre algum panorama dessa grande imprensa na cobertura da mídia, mas que ela está longe de ser uma representação da mídia inteira, né? Por exemplo, programas de rádio, a gente ainda não tem isso muito mapeado, né? Tem uma área que tem muitas dúvidas, então eu queria falar um pouco, começar com uns dados que eu não sei se vocês já conhecem, de um pouco sobre a percepção do brasileiro tem sobre a ciência e a tecnologia. São pesquisas que estão sendo feitas já com alguma regularidade no Brasil e que dizem um pouco de que, né, o que o brasileiro tem, que percepção, que visão, que imagem tem da ciência e tecnologia. É uma tentativa de tentar entender isso. E um pouco queria passar sobre o que a mídia tem a ver com isso, né? Que parte dessa percepção, dessa imagem, a gente pode pensar que a mídia está ajudando a construir ou não. E, no fim, eu vou falar só um pouquinho de educação, porque não é minha área, só a nível de provocação e de reflexão, porque eu não faço pesquisa nessa área. Então, e se quiserem me interromper em qualquer momento, não tem problema nenhum, a gente pode tentar fazer uma conversa. Bom, uma coisa que acho que tanto a gente jornalista quanto os professores, uma coisa que é importante a gente pensar é que, haja ou não a percepção, a ciência está, hoje em dia, em todos os aspectos da nossa vida, né? A gente sai, pega um carro, abre uma garagem, um portão eletrônico, enfim, nosso dia a dia está permeado pela ciência, quer a gente perceba ou não, né? A gente come alimentos que foram modificados, melhorados, cheios de agrotóxico ou não, enfim, a gente toma remédio, a gente usa transporte público, a gente usa celular, então também essa percepção que eu acho que ainda ela é pouco incorporada pelo brasileiro, essa percepção de que a ciência ela está ali, faz parte do nosso dia a dia, a gente gostando ou não dela, né? Não é nesse sentido, ela não é uma disciplina, né? Ela é parte da nossa vida. E
Agora eu vou entrar um pouquinho nos dados. Vou só falar rapidamente de alguns dados que acho que são importantes para essa discussão, de uma pesquisa que é de 2015, que ela é representativa do perfil dos brasileiros, feita com adultos, a partir de 16 anos, e que é a 4ª edição dela no Brasil. Então ela já está mostrando um termômetro de como que a ciência está sendo vista e percebida pelo brasileiro.